Vejam que coisa, gente. Um incêndio ocorrido na madrugada do último sábado acabou destruindo lojas no mercado da produção no bairro da Levada e que acabou somando prejuízos incalculáveis para os comerciantes que perderam tudo. Hoje, o Bruno Protásio foi até o local e vai mostrar pra gente toda essa tragédia. Acompanhe. A Defesa Civil de Maceió deve realizar a perícia aqui no local do incêndio ainda nesta segunda-feira. Pela manhã, o cenário que nós encontramos foi esse. Aqui, segundo os comerciantes, foi a área mais atingida pelo incêndio. As lojas foram totalmente destruídas. E aqui fica o cenário da destruição provocada pelo fogo. O detalhe que a gente observa é que há muitas barracas próximas umas das outras. Então, as lojas, elas têm muita estrutura de madeira, o que facilita a propagação do fogo. E a gente observa que muitas também ainda ficaram com as marcas das chamas, depois do trabalho do Corpo de Bombeiros. Até mesmo no muro, os tijolos também marcados após o incêndio. Esta área que a gente está mostrando também foi totalmente destruída. Aqui, inclusive, haviam 2 lojas do seu Anselmo. Ele tem 3 ao todo, trabalha aqui há mais de 20 anos. Nos contou que a mãe dele costumava comandar aqui as ações, o comércio, e depois ele herdou. Então já vem um negócio de família. E infelizmente ele perdeu tudo. Quando eu cheguei já estava pegando fogo nas 3 lojas já. Então o senhor tinha 3 lojas aqui? Tudo, perdi tudo. Tudo que tinha, investi tudo tinha acabado de chegar de São Paulo com mercadoria, tudo, perdi tudo, não tenho nada. Nem dinheiro, o único dinheiro que eu tenho aqui no bolso é isso aqui, ó. Essa aqui da barraca, o senhor tinha 3 aqui, né? É o único dinheiro que sobrou pra mim, porque tudo que eu tenho eu investi. Tudo, não tenho nada, cara, não tenho nada. Começar do zero. Não tenho nada. Tudo que eu tinha tava aqui, tudo, queimou tudo, não sobrou nada. Até dinheiro que eu deixei para pagar fornecedor foi embora. Há quanto tempo o senhor trabalha aqui? 25 anos. Tinha mais de 25 prateleiras cheias de mercadoria. O senhor tinha acabado de comprar mais mercadoria? Tinha acabado de chegar de São Paulo com mercadoria. Quem também sofreu com a perda de uma das suas lojas foi o seu Cláudio. A filha dele trabalha aqui também na região e a loja dela foi totalmente consumida pelo fogo. Foi outro que disse que o prejuízo foi muito grande. A gente está aqui muito preocupado, a situação não foi fácil. Imagina você estar dormindo, você acordar com a notícia que a sua banca está sendo queimada. Entendeu? Não só a mim, como a dos meus companheiros. Então nós chegamos aqui, vimos coisa aqui que só Jesus, entendeu? Era chorando, lamentando e pedindo a Deus que o Senhor propagasse para mais banca, porque o negócio aqui foi muito complicado. Temos companheiro aqui que perdeu tudo, como a gente também perdemos tudo. Não temos segurança de nada, porque assim, a gente não pagava seguro. Então hoje nós temos que pedir às autoridades que olhem para a gente com um olhar bem especial e vejam o que é que pode fazer pela gente aqui, bicho. Porque a gente aqui praticamente perdeu tudo. O detalhe é que aqui, como a gente mostrou, as lojas são muito próximas e a suspeita do Corpo de Bombeiros é que o incêndio tenha sido provocado por um curto-circuito. A gente observou esse poste de energia, ao redor dele não há tanta marca assim do incêndio, exatamente do lado do poste. Mas mesmo assim foi algo que os próprios comerciantes nos apontaram. É um poste de energia que fica muito próximo das barracas. Mas tudo isso vai ser analisado daqui para frente pela Defesa Civil no trabalho de perícia para tentar identificar o que provocou este grande incêndio. Da Levada, Bruno Protásio. Muito obrigado, Bruno. É de cortar o coração, gente. Foi uma média de 10 lojas de que esses comerciantes trabalham de sol a sol com tanta dedicação, com tanto sofrimento, com tanta loucura todo dia, para ganhar o pão honestamente, trabalhando, enfim, vendendo seus produtos. Como disse aquele jovem, comprou em São Paulo, que agora, próximo do Carnaval, mesmo não tendo festa, não tendo nada, as pessoas querem, às vezes, comprar uma coisa, bijuterias, outras coisas mais. Então, as novidades foram trazidas com tantas dificuldades, porque esse tempo que passou fechado, e as dificuldades de viagens para outros estados. Então, comprou, e aí, ao colocar todo o investimento, em torno de a média de 150 a 200 mil reais de investimentos que acabaram sendo consumidos pelo fogo. Uma pena. E por muito pouco, graças à ação
e a astúcia rápida, inclusive, do Corpo de Bombeiros, que fez com que essas chamas não se propagassem, inclusive, tivesse uma destruição muito maior nessa região toda, porque as lojas são muito juntinhas uma das outras, com madeira, com papelão, com plástico, tudo com produtos inflamáveis, não é? Enfim, o que daria, inclusive, mais força para que o fogo pudesse consumir e se propagar. A repórter Maria Maciel foi até o local ainda no sábado, né? E mostra a situação para a gente e você acompanha a partir de agora aqui no Fenômeno. Vamos ver. O incêndio começou por volta das 4h30 da manhã e atingiu várias lojas que ficam na frente do mercado da produção aqui no bairro da Levada. 5 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas aqui para essa ocorrência. Eu vou conversar agora com o Tenente Coronel Cavalcante, falar um pouquinho. Como é que foi? Vocês chegaram logo quando souberam desse incêndio? Havia muito fogo, muita fumaça? Quando nós chegamos, o foco do incêndio visível era pequeno, mas essas lojas trabalham com material muito incombustível, né? Então tem cera, tem fogos de artifícios, tem incensos. Então o incêndio ele se alastrou muito rapidamente. Então, apesar do combate logo quando a gente chegou, terminou atingindo algumas outras lojas por causa da fumaça que foi encadeada para essas outras lojas. E o que ajudou a propagar o fogo foi o fato de ter muita madeira também, não tinha alvenaria. Isso, essas lojas elas têm uma estrutura muito precária, a maioria são de divisórias de madeirite, então qualquer pequeno foco de incêndio causa um grande dano, né? Então, infelizmente, a destruição foi bastante alta, né? Algumas lojas teve perda total, inclusive de suas mercadorias, e outras a gente conseguiu preservar alguma coisa. O fogo comprometeu algumas estruturas, né? Alguns telhados caíram e o local está isolado para avaliação dos técnicos da Defesa Civil. Dá para saber mais ou menos quantas lojas foram atingidas? Olha, a gente não tem como precisar essas lojas, porque a divisória delas, na maioria das vezes, era de madeirite, e esse madeirite foi consumido pelas chamas. Então ficou praticamente uma quadra completamente destruída, né? E essa quadra tinha acesso a um outro corredor e parte das lojas desse outro corredor também foi atingido pelo incêndio. Mais de 10 estabelecimentos comerciais, mas a quantidade precisa a gente não tem, porque alguns eles se emendaram, né? Se juntaram. Sobre as causas do incêndio, tem pelo menos ideia do que onde pode ter começado esse fogo? O local de início a gente tem uma previsão, mas o motivo não, né? Então o perito ele vai ter aí 30 dias para trabalhar essa situação e poder chegar à conclusão do motivo do incêndio. Aqui tem muitas fragilidades, né? A energia elétrica ela é colocada de forma improvisada, existe muito material combustível, existe consumo de drogas nessa região, então as causas de incêndio são muito diversas, somente a perícia vai poder precisar. E o que a gente percebeu também e ouviu dos próprios donos aqui, os empresários, é que eles não tinham seguro, também não tinha, a gente não viu ali pelo menos extintor de incêndio em algumas lojas, isso é bastante complicado também. É preocupante, né, a forma como estão montadas e distribuídas essas lojas. É realmente necessário observar esse fato e tentar trabalhar para que outros não aconteçam, mas realmente precisa ser revista a forma de distribuição desses espaços. Assim que souberam do incêndio, na madrugada, os comerciantes vieram logo para cá. É o caso do Anselmo Nascimento, que tinha 3 lojas aqui. Anselmo, você perdeu tudo? Quando eu cheguei já tinha acabado tudo, não tinha mais nada na loja, nada, não sobrou nada, mais de 200 mil reais de mercadoria perdido. A sua loja era do quê? Era a Bijuteria Mildezas, muito conhecida aqui em Maceió. E agora, como é que vai ser, Anselmo? Agora só Deus, né? Pedir força a Deus, né? Estamos com saúde e vamos começar tudo de novo, né? A gente para construir uma casa começa do nada, né? Vamos continuar de novo. Há quanto tempo você tinha as lojas aí? 25 anos. Sempre trabalhou aí? Sempre trabalhamos com isso. O incêndio começou numa das lojas que vende produtos, artigos de candomblé, umbanda e também produtos esotéricos. Então tinha muita vela, incenso. Um dos proprietários da loja, que fica ao lado desta, onde foi iniciado o incêndio, diz que perdeu tudo e contabiliza os prejuízos e diz até que não sabe o que vai fazer. O José Cláudio trabalhava aqui há mais de 20 anos. Infelizmente é o que está acontecendo hoje, que nós estamos passando por isso. E a gente que vive de comércio, entendeu? Depende do movimento, e hoje nós estamos de mão atada. Vamos ver o que é que o poder público pode fazer pela gente aqui. A gente só tem a agradecer, porque nós não pagamos seguro. Então, se nós não pagamos seguro, perdemos tudo por completo. Então, precisamos do apoio público. Então, espero... Tem ideia do valor do prejuízo? Rapaz, se for botar na ponta da caneta, é muito, porque
Não é fácil não, nós temos fornecedor para pagar. Então, infelizmente, como é que a gente vai pagar agora? Entendeu? Se a gente perdeu tudo. Entendeu? Então, infelizmente, os caras que a gente compra vai ter que entender e a gente não tem como pagar. E agora não tem nem como trabalhar ainda, né? Vai ter que ver como é que vai fazer. Justamente, a estrutura praticamente continua a estrutura, né? Mas temos que começar tudo do zero, porque perdemos tudo. Vendo que sua esposa está aqui do lado, o olhar de tristeza é um olhar de quem, assim, está vendo um filminho passar aí, né? Do que vocês passaram para construir, agora tudo perdido. Na verdade, hoje é um sábado para esquecer, porque não é fácil não a gente batalhar, trabalhar, manter isso durante esse tempo todo e hoje ver perdido aí e não ter nenhuma solução. Infelizmente, tem que se reerguer, né? Levantar a cabeça e dar prosseguimento. A gente não pode se entregar, entendeu? Pedir a Deus proteção, sabedoria para que possa prosseguir, porque a gente perdeu tudo. Por volta das 8h30 da manhã, os bombeiros ainda estavam no local aqui fazendo o rescaldo para tentar aí acabar com todos os focos de incêndio e liberar a área com segurança. Da Levada, Maria Maciel. Muito obrigado, Maria. É de cortar o coração, gente. Não é fácil você de repente está com a sua vida ali, trabalhando com dificuldades, mas está trabalhando todo dia, apesar de todo esse momento que nós vivemos 2020, continuamos em 2021 e de repente você vê tudo aquilo que você conquistou com tanto sacrifício, pagando ainda para poder ter aquelas mercadorias ali, para você fazer, muitas vezes você compra com prazo de pagamento para você fazer dinheiro para pagar. Tudo isso foi consumido em minutos pelo fogo. Uma pena. E em nota, a Prefeitura de Maceió informou que fará todo o acolhimento e dará suporte aos permissionários do espaço e que já está estudando projetos para reestruturação e reforma do mercado da produção, que na última semana recebeu um grande mutirão de reparos, limpeza e higienização no local. A Defesa Civil de Maceió fez hoje pela manhã uma vistoria no mercado da produção, onde as barracas pegaram fogo no último sábado. Nós vamos agora começar, inclusive, com a Maria ao vivo, agora nesse exato momento. A Maria está ao vivo, vai trazer informações e nos explicar, inclusive, se existe risco de desabamentos das estruturas, porque algumas estruturas, Maria Maciel, elas eram de madeira e ferro, mas outras eram de alvenaria. E por conta da grande quantidade, inclusive, das chamas, né, a temperatura chegou a 300, 400 graus, dependendo de alguns locais, isso acaba fragilizando a estrutura de alvenaria, e é isso que o Corpo de Bombeiros, então, e a Defesa Civil vai poder dizer o que pode ficar de pé ou que terá que ser desabado, terá que ser derrubado para reconstruir novamente. Você tem essas informações, o que aconteceu e que ações foram essas, Maria Maciel? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Pois é, a Defesa Civil, desde o início, desde o último sábado, tem acompanhado a situação ali dessas lojas, inclusive voltou hoje ao local para verificar, fazer uma vistoria minuciosa ali da situação dessas lojas que pegaram fogo e também das que ficam nos arredores. Sobre isso eu converso agora com o Victor Carnaúba, que é engenheiro civil aqui da Defesa Civil e vai explicar um pouquinho para a gente como é que foi essa vistoria. Boa tarde. Boa tarde, nós estivemos lá hoje mais cedo, para poder verificar a situação das estruturas, depois de todo o evento do incêndio, e a segurança do funcionamento ou não daquelas lojas, Nós identificamos em 2 lojas, um problema estrutural nelas, que possivelmente necessitará de algumas demolições, mas principalmente em algumas outras lojas a questão elétrica, que ela está bastante deteriorada e ela pode ser alvo de um novo incêndio caso não seja realizado nenhum reparo nelas, que é, no caso, a nossa recomendação. A Prefeitura está dando todo o suporte a esses lojistas, e a nossa recomendação é a de contratação de um profissional habilitado, um engenheiro no caso, para que ele faça tanto os projetos como a recuperação tanto da parte estrutural, mas principalmente da parte elétrica. Então a principal preocupação é realmente com as instalações elétricas. Ali naquela área ali tem muita gambiarra e isso preocupa. Exatamente. A causa do incêndio ainda nós não sabemos, isso será de acordo com a perícia do bombeiro, mas as instalações elétricas lá elas são bastante precárias, E nós recomendamos, não só para a região ali do mercado, mas como toda Maceió, a contratação de um profissional que
tem a responsabilidade técnica para esses tipos de instalações, porque elas podem oferecer risco de incêndio. O fato ali de as lojas ali ao redor, elas terem essas divisórias, né, como essas que pegaram fogo de madeirite, né, uma grande quantidade de madeira, isso por si só não é um risco? Não, a questão da madeirite, ela propaga o fogo, né, com mais velocidade, mas as lojas que pegou fogo inicialmente elas eram de alvenaria, né, e devido a isso elas sofreram bastante com a temperatura e necessitam possivelmente de uma demolição, né, mas se não fosse por isso também o fogo teria propagado muito mais rápido e teria sido uma extensão bem maior ali, né. O madeirite por si só ele não é um problema desde que todas as outras instalações, toda a questão de acompanhamento de segurança contra incêndio, as instalações elétricas sejam feitas com a melhor prática, com a melhor técnica. Nessas duas lojas, né, que foram apontadas aí a necessidade de, por exemplo, de demolição, né, que tem a estrutura comprometida, elas estão interditadas, vão ficar assim por enquanto? Sim, elas no momento estão isoladas, né, para que não tenha a presença de pessoas no local, né, até que seja feito os reparos que são necessários. Né. A forma como elas estão, elas não têm condições de servir para qualquer tipo de utilização, seja como loja ou qualquer outra finalidade. Agora a gente viu ali que tem a fita de isolamento, né, para que as pessoas não adentrem até essa loja, mas no entorno está liberado, não há risco, não tem nenhum risco para quem ficar transitando por ali? Não, as regiões em que tem o risco, né, de algum tipo de problema com relação às estruturas, elas já estão isoladas, né? As demais não possuem risco relacionados a isso, né? A não ser uma recomendação que nós fazemos, né, com relação à questão elétrica, né, porque apesar de provavelmente não ter dado problema, né, mas isso pode ser um problema no futuro caso não seja feita uma manutenção regular nessas instalações. Pronto. O laudo dessa vistoria, estando pronto, ele vai ser encaminhado a que autoridades? Ele está sendo encaminhado para a Secretaria da Prefeitura, né, que está cuidando do assunto. A Centabres, né? Isso. E para que sejam tomadas as providências, né, e as recomendações, elas estão nesse registro de ocorrência também. Agora, vale também, por questão de precaução, até as pessoas que ficaram ali no entorno, né, as outras barracas, que elas possam fazer essa revisão da sua parte elétrica também? Não só da parte elétrica, né, nós recomendamos, de acordo com até a Lei Municipal a 6.145, né, que fala sobre a responsabilidade do ocupante de manter a manutenção predial dessas edificações, né, não somente da parte elétrica, mas como também da parte estrutural e demais sistemas do edifício, né, mas ali, principalmente da parte elétrica, pois a parte elétrica, ela aumenta em muito, agrava o risco de possível incêndio nessas regiões. Ok, muito obrigada então pelos esclarecimentos. Bom, Wilson, então essa vistoria foi feita, né? Esse laudo será encaminhado e agora a gente fica também no aguardo da perícia feita pelo Corpo de Bombeiros, né? Eles têm um prazo de 30 dias para emitir então esse laudo apontando as causas desse incêndio. O Victor falava da necessidade, né, das pessoas terem esse projeto contra incêndio e tudo mais, mas alguns comerciantes dali, conversando, a gente sabe que eles falam, olha, a nossa condição é tão ruim, né, que às vezes você, só para chamar o Corpo de Bombeiros, custa R$600, então realmente é uma situação complicada ali naquela região. Eu volto com você.